Pessoal, boa noite, povo de Deus, senhores e senhoras, servos de Deus e não servos de Deus. Eu os saúdo desde já com a graça do nosso Deus. Hoje eu quero falar acerca de três coisas e que o Espírito Santo venha nos orientar poderosamente e que coisas gloriosas possam acontecer em sua vida, possam abrir os nossos olhos, os meus e os seus, porque muitos são os que estão dormindo muito, estão dormindo. Então hoje, com certeza, o Espírito Santo vai falar poderosamente comigo e com você. Peço desde já que você compartilhe nas suas redes sociais, pessoal. Vamos levar a palavra de Deus, tá bom? Vamos ao que interessa. Abram comigo a tua Bíblia em... Deixa eu abrir aqui a minha também. Em Gênesis. Gênesis capítulo 38. Vamos meditar no versículo de número 18. Está escrito o seguinte: Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo e o teu cordão e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. Para quem não conhece esse fato aqui, essa história, eu vou explicar rapidamente, tá? Para que você possa entender. Nós estamos falando acerca do homem chamado Judá, dos 12 da tribo de Israel. Inclusive Judá foi de onde veio o Senhor Jesus Cristo, através da descendência aí da tribo de Judá. E este homem ele teve 3 filhos, tá? E ele deu para casar com uma mulher chamada Tamar. E morreram os dois, o Senhor os matou, porque os dois eles fizeram coisas erradas, tanto o primeiro como o segundo, que eu não vou entrar nesse assunto. Porém ficou o terceiro, que era o mais moço, o mais novo, que ele não estava pronto para casar. E ele então esperou um certo tempo. Tamar ficou viúva dos meninos, dos 2 filhos de Judá. Porém o terceiro, Judá não deu. E ela ficou sabendo que o menino já estava grande, e ele não deu a mínima, provavelmente porque ele tinha medo, tá, que também o menino pudesse morrer. E não podia suscitar descendência, porque não tinha mais com quem. Era de costume que, quando um irmão morria, o outro viesse a possuir a mulher do irmão para suscitar, então, descendência daquela mesma família, daquela mesma parentela, daquele mesmo sangue, e não viesse se misturar com outros povos ou outras pessoas. Era o costume da época. E esse terceiro jovem, ele não foi dado para ela para poder casar, para poder os dois ter contato físico, então ter assim a descendência, né? A qual teria que vir por conta do Senhor Jesus. Então essa mulher chamada Tamar, ela se vestiu como uma prostituta, embora ela não era prostituta, porque ela estava de vestido de vestes de viúva até então. Passaram-se algum tempo e ela estava de viúva, porque ela não poderia ter contato com outro homem. Tinha que ser com o irmão daqueles 2 que morreram. Porém o pai, Judá, não entregando o menino para que tal coisa acontecesse, o jovem para que tal coisa acontecesse, ela então se vestiu de prostituta e o esperou em um certo lugar. E Judá, quando a viu, se agradou. Ela estava bem vestida, ela estava com os olhos vendados, porém só via os olhos, e ele não a conheceu. Então ela armou essa cilada para ele, não sendo ela prostituta. Repito, ela não era uma prostituta, mas ele a teve como uma prostituta, não sendo, pois bem, ele, aos olhos deles, ele se prostituiu. E aí ela falou para ele: Mas o que é que você tem para me dar? Porque se uma garota de programa ou uma prostituta, é certo que ela pedia alguma coisa para que então tivesse a garantia de que aquele ato sexual ele viesse ser pago.
não poderia ser de graça, como também nos dias de hoje, embora que hoje é um pouco diferente, porque realmente é garota de programa, mas não é o caso aqui, tá? Ela não era uma garota de programa. É porque ela tinha que suscitar filho do terceiro menino, do terceiro filho de Judá. Pois bem, aí ele falou, olha, eu não tenho aqui para te dar nada agora, mas o que tu quer? 18. Então ele disse, que penhor é que te darei? O que eu posso te dar para que depois eu possa te pagar? Porque ele prometeu que daria um cabrito para ela. Mas ela falou, o cabrito não está aqui. E agora? Eu preciso de algo como garantia de que eu vou receber esse cabrito. Aí ele pensou e falou, eu não sei. Aí ela foi muito mais ligeira e pensou e falou, e ela disse, está no 18, tá? 38, 18 de Gênesis. Ela disse, eu quero o teu selo, eu quero o teu cordão e eu quero o teu cajado, que está em tua mão. O que ele lhe deu. Ele falou, poxa, então está aqui. Contando que eu saia com você agora, hoje, está aqui a garantia de que eu vou te pagar, de que eu vou dar o cabrito que eu prometi para você, para que eu possa então ter contato físico com você. Então ele deu aquelas três coisas, né, a ela e a possuiu. E ela concebeu dele, ela ficou grávida dele, que é o que ela queria, justamente para que então a descendência viesse do sangue dele. Independente de seus três filhos ou ele não ia se corromper jamais. Se soubesse que era ela, ele se corrompeu pelo fato de saber, aos olhos dele, na mente dele, que era uma prostituta. Ou seja, ele já errou nesse sentido, porque então quer dizer que se fosse uma outra pessoa qualquer, ele iria cometer esse adultério, esse pecado se prostituindo. Mas isso aqui não é sobre isso que eu quero falar. Você vê que ela pediu o selo. O selo, para quem não sabe, no passado, ele era um anel que era para selar as coisas. Por exemplo, hoje eu pego uma caneta, eu autógrafo aqui, ó, eu, Edinaldo de Souza, e carimbo. Esse é o meu selo. Essa é a minha assinatura de que eu vou cumprir tal coisa mediante aquele contrato. É o selo, o meu selo, né? Como também ela pediu o cordão, que era justamente um tipo de lenço que segurava esse selo, que era o anel, que era para selar, entendeu? Como também o cajado, porque ele era um pastor de ovelha. E esse cajado ele serve justamente, tem algumas finalidades. Uma delas é quando você vira a ponta do cajado, você pode puxar a ovelha pela perna ou pelo pescoço, e a outra você tocar na ovelha para ela seguir o caminho reto. Pois bem, agora vamos lá falar um pouco acerca disso. O diabo, ele tem nos rodeado todos os dias para roubar de mim e de você que tem o selo. O Senhor Jesus Cristo falou lá em Lucas 24, 49, deixa eu ver se é isso, não podemos fazer coisas que não sabemos. 24, 49 está escrito o seguinte, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O poder que Cristo está falando é justamente o selo do Espírito Santo. É justamente o selo do batismo que vem do alto, que vem de Deus. E é esse selo que Satanás quer roubar de mim e de você. Uma vez que você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, com o Espírito Santo, desculpa, ele quer roubar esse selo que é o Espírito Santo. Ele vai oferecer para você inúmeras coisas relacionadas às coisas desse mundo, porque ele quer roubar o seu selo. O selo que ele prometeu que daria aos discípulos, que aconteceu lá em Atos capítulo 2, que no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo sobre o cenáculo ali em Israel, esse selo que o diabo tentou roubar dos discípulos lá no passado, dos apóstolos lá no passado, esse mesmo selo que Deus deu, que ele quer roubar de mim e de você hoje. A segunda carta de Coríntios, capítulo 1, versículo de número 21, vai falar o seguinte, mas o que nos confirma conosco em Cristo, o que nos confirma, o que nos ungiu é Deus, Deus que deu a unção, Deus foi que deu esse selo, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito como garantia, né, em nossos corações. Então a garantia minha e sua de que a gente tem uma vida com Deus, de que a gente vai ser galardoador, sabe,
ter o galardão, segundo a promessa dele, daqueles que os buscam, é o Espírito Santo. E é por isso que, no caso aqui, ela vai representar como se fosse o maligno, embora não sendo, mas eu vou fazer uma representação como se ela fosse o maligno. Porque o diabo, ele quer justamente roubar esse selo. A autoridade, aquilo que ele poderia selar, aquele contrato que ele poderia fechar com alguém ali, por algum motivo, a palavra, Judá perdeu. Judá perdeu quando ele deu o selo para Tamar. Embora sabendo que ele poderia conquistar o selo depois. Hoje também, da mesma forma, a gente não pode dar lugar ao diabo para não perder esse selo que foi dado do alto. Nós temos que estar atento todos os dias da nossa vida, porque o maior propósito do diabo é justamente roubar esse selo que foi dado, que como primícia veio lá em Atos 2, e até o dia de hoje o Senhor Jesus Cristo tem derramado sobre os servos e servas, e fazendo deles filhos e filhas do Deus Altíssimo, com o caráter de Cristo, com tudo aquilo que Cristo tem, com a educação de Cristo, com a humildade de Cristo, com a benevolência de Cristo, com a singeleza de coração de Cristo, com a simplicidade de Cristo, porque todos aqueles que têm o Espírito de Cristo pensam como Cristo e agem como Cristo. Somos falhos, porém ele não falhou, ele não errou. Pois bem, a outra coisa que Tamar pediu foi o cordão, que é o que segurava o selo. Era a base que segurava o anel. Quando eu falo selo, é o anel. É a base que segurava o anel. Era esse lenço que ele tinha, que amarrava no anel. Tá? É como se fosse... Não posso explicar... É a base do selo. É como se fosse a identidade dele. Foi roubada a identidade de Judá. E o diabo quer roubar a minha e a sua identidade. Ele quer tirar o Espírito Santo, roubar a identidade. Aquele olhar que você tinha de que realmente era uma pessoa de Deus, esse olhar desaparece. Porque Satanás quer roubar esse cordão. Satanás quer roubar esse lenço que é a base do homem de Deus. Que é justamente o brilho no olhar do homem de Deus. Quando ele rouba o selo, automaticamente também, ele pede também, ele rouba também o cordão. Ele rouba também o lenço, que é a mesma coisa do cordão, que é o que segura o selo. E quando ele rouba essas duas coisas, então aquela pessoa, ela já não sabe mais o que fazer, ela não compreende mais nada das coisas de Deus e começa a andar por caminhos tortuosos. Vamos, pois bem, qual foi a terceira coisa que ela pediu? Ela pediu depois, então, o cajado dele. O cajado que ele usava, ele era pessoal dele. Não sei se tinha gravado naquele cajado o nome dele, Judá, da tribo de Judá. Mas uma coisa eu bem sei, era com aquele cajado que apoiava ele. É aquele cajado que apoiava ele para ele subir os montes, é aquele cajado que ajudava ele a olhar as ovelhas, a tocar nas ovelhas, para que elas não desviassem do rebanho. E o homem de Deus, que é homem de Deus, ele tem que ter um cajado. O pastor, que é um pastor, que prega em cima do altar e tem levado a palavra de Deus, ele tem que ter o seu cajado. Ele tem que ter essa autoridade. O nome cajado também quer dizer uma vara, porém com uma certa curva em cima. E a vara serve justamente para quê? Para disciplinar o filho. Porque o cajado de Deus é para disciplinar aqueles que o servem. E o cajado de um pastor é para disciplinar dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, no nosso manual, aqueles que têm buscado a esse Deus. É para isso que serve o cajado. Para não deixar as ovelhas ficarem dispersas. Para não deixar o povo ficar disperso. É por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada de uma forma pautada na Bíblia. E não de uma forma variável, onde o intuito é para as coisas dessa vida, onde o intuito de muitos pastores, tá? Não estou julgando, mas porque a gente vê essas coisas, isso é verídico, não estou sendo juiz, eu estou sendo realista, não estou fazendo um julgamento porque não estou apontando ninguém, mas isso é fato. As pessoas estão focadas muito para a terra e têm pregado para conquistas terrenas e têm pregado para que então as pessoas vivam na terra como se elas tivessem uma vida vitalícia aqui na terra. Elas não tivessem um compromisso com Deus para que então tivesse uma nova morada,
é como se ela não tivesse uma morada nos céus. É como se a carne morresse, tudo acabasse. Mas as coisas não funcionam bem assim. Em Hebreus, vamos para Hebreus aqui para te mostrar uma coisa. Hebreus do cajado. Hebreus 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, Jacó, o pai de Judá, tá? Próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, aquele filho que ele acreditara, né, que havia morrido, que teve aquela trama toda lá com os irmãos. E adorou, encostado a ponta do seu bordão. Ou seja, o bordão, o cajado, havia uma autoridade sobre o cajado. E como eu falei, ele serve de apoio. O meu cajado e o seu cajado é a palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus. É mediante a palavra de Deus que o homem ele renasce. É mediante a palavra de Deus que acontece na vida do homem e da mulher que não é de Deus ainda, que não serve a Deus por algum motivo, e o motivo principal é porque ainda não foi revelado a fé a ela. É essa palavra que faz com que em nossa vida venha acontecer a tal famosa metanoia. Porque se não acontecer a metanoia, não há mudança. Se não acontecer a metanoia na vida de um homem ou na vida de uma mulher, nada vai mudar. E nós temos que vigiar todos os dias, porque como diz a própria palavra, Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma brecha para nos devorar. Porque a Bíblia vai falar ao nosso derredor e não ao nosso redor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus. E para que ele possa passar, então, ele tem que atravessar uma barreira poderosa, onde estão os anjos. E para que, então, ele possa atravessar tal barreira, a pessoa tem que dar lugar e falando para os anjos, eu não quero vocês me protegendo. Mas como eu posso fazer tal coisa? Andando na iniquidade e na sujeira. Salmos 1:1 vai falar acerca disso, que nós não podemos andar nos caminhos daqueles que não servem a Deus. Não podemos nos assentar no meio daquelas pessoas que não servem a Deus. O nosso objetivo é de levar a palavra aos que não servem. Não podemos desprezar jamais em tempo algum. Porque Cristo, ele nos perdoou, Cristo, ele nos salvou, para que então a gente possa prosseguir o trabalho dele. Ele mesmo falou, ele foi bem claro, ele falou que nós faríamos coisa mais do que ele. Porque ele iria para o Pai e nós ficaríamos aqui na terra, então nós faríamos coisa muito mais além dele, porque ele fez durante 3 anos e meio o que tinha que fazer. Ele fez, então esse papel ficou para aqueles que nasceram de Deus. Para aqueles que aconteceu então a tal famosa metanoia de Atos 2. Que sobre aquela casa desceu, veio um vento veemente e impetuoso e encheu aquele lugar. E foram vistas por ele língua como de fogo e pousou sobre cada um. E começaram então a falar nas grandezas de Deus na sua língua materna. E aí começou então o alvoroço e toda a igreja ficou alvoroçada e ninguém entendia nada, porque ali havia acontecido metanoia, porque ali havia acontecido o selo, o tal famoso selo, que tem garantido a mim e a você a salvação, que tem feito de mim e você um crente verdadeiro, justo e fiel, servo de Deus. Embora falho, mas porém andando na justiça, porque a falha é do homem e o perdoar é de Deus. Quando acontece a metanoia na vida do homem, tudo muda. Mas quando isso acontece, Satanás, ele pede muitas vezes justamente o teu selo. Ele pede o selo, ele pede a base do selo, ele pede também o teu cajado. E se você der o selo para ele, e se você der a base do seu selo para ele, o cajado também você vai perder, porque o teu ministério vai afundar. A tua igreja física, aquele recinto de oração, vai se acabar, porque ele conseguiu roubar de você o selo, o qual testificava a tua existência na terra como uma pessoa de Deus, cheia do Espírito de Deus, ou seja, cheio do selo de Deus. E com certeza, se isso acontecer, você está perdido. Mas uma coisa eu bem sei, ainda que você esteja perdido, havendo uma certa humildade da tua parte, Deus é justo para te perdoar e novamente tomar, na verdade não tomar, mas te dar novamente o selo dele, fazendo com que você possa prosseguir. Mas bom é que eu e você venhamos lutar para não perder esse selo do Espírito Santo, porque é com ele que nós testificamos quem somos. É com ele que o povo vê o nosso caráter e nos critica. Muito nos critica o povo de Deus. Muitas pessoas criticam os crentes
Mas por que criticam? Já parou para pensar? Porque nós temos o selo. E Satanás não se agrada daquele que tem o selo. Satanás não se agrada daquele que tem o lenço, que tem a base do selo, que é o nosso caráter, que foi dado mediante o selo. Nós temos um cajado na mão. Nós temos uma autoridade para levar aquelas pessoas que necessitam. Você é um pastor. Eu sou um pastor. Seja um pastor de uma pessoa só. Seja um pastor da sua própria família, na sua casa. Você que está me ouvindo e serve a Deus, você é um pastor. Ainda que você não pregue a palavra como eu estou fazendo aqui, por exemplo, mas você é o pastor da sua casa. E como você tem pastoreado a sua casa, como eu tenho pastoreado a minha casa, o meu cajado, ele não está quebrado? O seu cajado, a casa, ele não está quebrado? Ainda há um selo? Ou nunca houve esse selo? Porque se não houve, temos que buscar esse selo incansavelmente. Porque ele que vai garantir e testificar em nossa vida a mudança de dentro para fora. Porque quando ele te dá o selo, a mim, a você, a nossa mudança, ela acontece de dentro para fora. É por isso que as pessoas dizem, puxa, quem te viu e quem te vê? Porque você foi selado, porque você é o próprio selo, você é o próprio carimbo, você é a própria luz. E tem que levar luz às pessoas que não têm luz. Você foi chamado para levar a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, meu irmãozinho, minha irmãzinha de fé. E você que não serve a Deus, Deus está te chamando nesse momento, exatamente nesse momento, para que você então entenda o que é esse selo, para que venha buscá-lo, para que ele possa te dar esse selo, te carimbar com esse selo, para que você seja carimbado e seja testemunha viva aqui na terra e faça parte daquela nuvem de testemunho que foi até o fim e não desistiu, que padeceu, que pereceu, mas não negou a Cristo. Você que está chegando agora na live, eu peço humildemente que você volte lá no comecinho da live, que é certo que Deus vai falar com você. Nós já estamos a 23 minutos e eu vou ter que infelizmente acabar, porque eu determinei um prazo de 20 minutos e já ultrapassei um pouco. Teria muitas coisas para falar, mas a principal delas é essa: não deixe Satanás roubar o teu selo. Não faça o que Judá fez como garantia por uma paga. Ele deu o selo, ele deu a base do selo, o lenço, ele deu o cajado. Ele perdeu tudo. E lá na frente, quando ele mandou entregar o cabrito para aquela mulher procurar em toda a cidade, aquela prostituta, ninguém encontrou. Por quê? Porque ela não era prostituta. Entendeu? Só por isso. E quando descobriram que a sua nora estava grávida, então ele falou: queima, é digna de morte. Ela falou: então tudo bem, pode queimar, mas antes eu quero que vocês vejam isso. Do homem de quem eu estou grávida, está aqui os pertences dele, está aqui o anel dele, está aqui a base, está aqui o selo dele, está aqui a base do selo dele, que segura o selo dele, está aqui, como também está aqui o cajado dele, está aqui, ó. Eu estou com as três coisas. Aí ele reconheceu que ele estava errado. Ele falou: ele é mais digno do que eu. Ele reconheceu que havia errado. E quando um crente reconhece que está errado, quando o Satanás joga na sua cara que você errou, que você perdeu o selo, que você perdeu a base do seu selo, que você perdeu o seu cajado e não consegue mais levar a palavra, você não consegue mais comandar a sua igreja mediante o Espírito Santo, porque você perdeu esse selo. Porque quem comanda a igreja não é você. Quem comanda a igreja é o Espírito Santo que habita em você, se é que habita em você. Quem comanda a sua casa não é você, é o Espírito Santo que habita em você, se é que habita em você. É esse selo. É a base desse selo que te faz ser diferente. Que segura esse selo é a busca, incansavelmente todos os dias buscando, para que você não perca esse selo. E o teu ministério, ele tem que crescer. A tua casa tem que ser um pedacinho do céu, não um pedacinho do inferno. Então não se renda a Satanás. Não faça os gostos de Satanás, porque ele vai tentar comprar, ele vai tentar trocar o selo. Ele tentou trocar com o Senhor Jesus Cristo lá no deserto, quando ele falou: se tu és filho de Deus, tentando pôr a dúvida, ele queria roubar o selo. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus, pula daqui que nada te acontecerá. Está escrito.
Ele falou, não, eu não vou dar o meu selo. Não, adorará somente a Deus e somente a Ele servirá. Então, meu irmão, minha irmãzinha de fé, meu amigo, minha amiga, eu te chamo agora, você que não serve a Deus, a se entregar para Cristo, para que você possa conhecer de fato, de verdade, esse Deus e entenda o que esse Deus é capaz de fazer na sua vida, na minha vida. Ele tem feito. Reconheço às vezes que não tenho dado tanta importância, eu poderia me dar mais. Mas eu quero aprender a fazer o meu melhor para levar a palavra. Eu quero aprender a fazer o meu melhor para que este selo, ele tenha, como eu posso explicar, ele tenha um sentido na minha vida. Eu quero fazer o melhor para que vejam em mim este selo como base. Eu não posso perder esse caráter. Porque ele me mudou de dentro para fora. Porque aconteceu a metanoia em mim. E acontecendo tudo isso, o meu cajado, a autoridade que me foi dada, eu tenho que usá-la para não deixar aqueles que são meus, da minha casa, desviar dos caminhos. De joelho no chão, ou corrigindo como uma vara. Porque o pai que ama o filho, ele corrige com uma vara. A mesma coisa é comigo e com você que servimos a Deus. Ele corrige com a vara dele. Ele corrige com o cajado dele. Então, vamos levar a palavra de Deus. Se você tem fé para ser um pastor, para conduzir uma igreja com 500 membros, o faça. Por amor, o faça, porque você foi selado para isso. Não pregue este mundo, mas pregue o reino celestial de 1 Coríntios 2, capítulo 9. Tá? Pregue, porque as pessoas não conhecem esse lugar. Nós não conhecemos ainda e nós temos que nos deparar com ele lá no dia da nossa ida ou da volta do Senhor Jesus Cristo. Pessoal, que Deus abençoe sua vida e peço desde já que você compartilhe nas suas redes sociais. Vamos levar a palavra de Deus aos confins da terra. Vamos ganhar almas. Vamos mostrar para as pessoas o selo mediante a nossa entrega, mediante a nossa forma de viver, não pelo que temos, mas pelo que somos, porque nós não somos valorizados pelo que temos, mas pelo que nós somos diante de Deus. O homem valoriza a mim e a você, porque temos casa, carros e bens. Deus valoriza por quem você, não por estas coisas, porque tudo isso é perecível, mas o que habita em mim e em você é eterno. Que Deus abençoe sua vida grandemente. E até domingo com mais um vídeo no canal lá no YouTube, falando com Deus. Peço desde já que se inscreva e vamos em frente. Deus abençoe grandemente a sua vida.